A CPMI de 8 de janeiro começou nesta quinta-feira, foi instalada e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui, gentilmente nos atende, o presidente da comissão, o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. O prazer está aqui, Paula. Prazer é nosso. Deputado, ontem, inclusive, durante essa primeira sessão, o senhor chegou a declarar que a CPI precisa investigar tanto possível tentativa de golpe como facilitações. Como é possível ter uma investigação isenta? Porque a gente sabe, né? Nós temos o governo, temos a oposição e muita gente usa sempre a CPI para fazer uma espécie de palanque e talvez ampliar essa questão da polarização política que o Brasil vem vivendo já há alguns anos. Ô, Tiago, você conhece aquela frase bíblica que diz que só a verdade liberta? Sim. Isso é verdade. Nós temos que mirar com toda clareza e com toda firmeza na busca da verdade. Eu sou o timoneiro desse barco, no sentido de garantir a ordem dos trabalhos, de assegurar que os requerimentos que sejam apresentados sejam submetidos à apreciação do plenário, e nós vamos buscar a verdade. Esse é o meu apego, essa é a minha luta. Eu sei que nós estamos atravessando águas revoltas, há uma disputa muito grande, mas a nau da CPI vai ter no seu timão uma mão firme que busca alcançar a verdade. A verdade, ela é substantiva, não há que ter uma verdade de narrativas. Você tem que buscar, por exemplo, as provas materiais do que aconteceu. Quem foi que financiou? Quem foi que orquestrou aquela absurda invasão dos três poderes? Como alguns também estão colocando, houve ou não houve algum tipo de facilitação para que de uma maneira canhota se tentasse de uma forma absolutamente sem nenhuma relação com a função que cumpria, deixassem que se invadisse a sede dos três poderes para que houvesse uma culpabilidade de determinadas pessoas, ou que houvesse um aprofundamento da crise. Tudo isso tem que ser comprovado. O fato é que nós já temos uma investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a nossa história recente, sobretudo, as CPIs que o Congresso Nacional realizou desde a redemocratização para cá, trouxeram uma grande contribuição, porque são julgamentos, são exposições feitas em praça pública. Nenhum brasileiro conhece o teor, por exemplo, dos depoimentos que foram prestados até então no âmbito da Polícia Federal. Eu sei que o Supremo Tribunal está caminhando, mas são provas que estão, muitas vezes, como você acabou de falar, em relação a um determinado acusado, em sigilo. E nós faremos uma exposição em praça pública. Cada convocado que for depor na CPI vai depor diante das câmaras de televisão, da imprensa livre e democrática do nosso país. Vocês, como jornalistas, estarão lá para mostrar e depois para julgar o que aconteceu de fato diante da palavra de cada um. Esse é o propósito da CPI. Eu quero dizer a todos que a busca da verdade sempre vai ser o nosso rumo. Portanto, nós combinamos ontem, dentro da CPI, como é de praxe, que a relatora, a querida senadora Elisiane Gama, ela vai, na próxima quinta-feira, apresentar perante o plenário da CPMI uma proposta, um plano de trabalho. Claro que esse plano de trabalho vai ser debatido, vai ser acrescentado, vai ser modificado, várias sugestões haverão de surgir, e a partir daí nós teremos um plano de trabalho, não apenas da relatora, mas um plano de trabalho de toda a CPMI. Então vamos começar o nosso trabalho, vamos ouvir pessoas, vamos debater, quando for necessário, a quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico. Nós vamos ouvir aqueles que estão presos. Enfim, vamos ter documentos que foram apresentados, de e-mails que foram enviados dizendo que havia expectativa de uma invasão na sede dos três poderes, se houve ou não negligência daqueles que teriam a obrigação, a partir do recebimento dessas comunicações,
de que era preciso que houvesse uma ação preventiva para que não acontecesse aquilo e, finalmente, chegar à resposta mais importante de todas. Houve uma tentativa de golpe de Estado? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu, como deputado que estou no 4º mandato, já vi muitas vezes isso no Brasil, infelizmente, e inclusive deveria ser punido com mais rigor, sei lá, até acrescentado na lei de terrorismo, o atentado, a violação, a agressão contra a sede dos poderes, porque é um absurdo. Mas eu já vi várias agressões, de depredações no Congresso Nacional, desde que eu sou deputado. Entretanto, essa agressão que aconteceu no dia 8 de janeiro tem um componente diverso das outras. Se diz que aquela agressão era com o propósito de se interromper a ordem democrática do nosso país. E isso é muito grave. Isso é muito mais grave do que simplesmente a gente chega lá, e já é um absurdo, quebrar uma vidraça, depredar o patrimônio público da sede de um dos 3 poderes. Mas querer derrubar a democracia, isso é muito mais grave. Eu venho de uma geração que conviveu com a ditadura militar até a maioridade. Apenas quando eu tinha 21 anos é que eu tive a satisfação de ver Tancredo Neves ser eleito presidente no Congresso, no Colégio Eleitoral, o primeiro civil que eu vi assumir a presidência da República. Eu já tinha 21 anos. Depois tivemos, 4 anos depois, a primeira eleição direta no Brasil, a eleição do Collor, que depois foi impeachmentado, depois do Itamar, depois do Fernando Henrique. E daí nós vivemos, às vezes ganhamos uma eleição, às vezes perdemos, às vezes o candidato que ganha é aquele que queremos, aquele que não queremos, faz parte do jogo. Deputado. Mas eu só estou aqui, nesse momento, falando para você, para Paula e para todos os ouvintes da Jovem Pan, porque nós vivemos em um país democrático. Se não fosse a democracia, eu não estaria aqui podendo debater o que aconteceu. Não poderia estar aqui, você, como há pouco aqui no jornal, fazendo críticas ao governo, fazendo elogios ao governo, fazendo a sua análise sincera de um profissional da imprensa decente, que cumpre o seu papel investigativo, às vezes, de denunciar, de avaliar o que acontece no nosso país. A democracia é a alma do país. Claro. Deputado Arthur Maia, a gente passa a palavra para os comentaristas. Na sequência, a pergunta é de Amanda Klein. Amanda. Pois não. Deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Duas colocações, perguntas rápidas. Primeiro, o senhor falou de a importância de chegar à verdade substantiva aos fatos. Isso já não está sendo investigado pela Justiça, tanto é que mais de 1.000 pessoas se tornaram réis e uma das acusações é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou seja, já vai no cerne da segunda questão que o senhor endereçou. Isso foi uma tentativa de golpe ou não? Acho que isso já responde à parte da pergunta. E não é óbvio que foi uma tentativa de golpe? A última parte da sua explanação de que vivemos uma democracia, que foi muito duro reconquistá-la, é prova disso. Até quero lembrar uma declaração aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, em fevereiro, logo no início da nova legislatura, em que ele diz o seguinte: nossa democracia passou por uma prova com danos materiais e imateriais imensuráveis. Se estamos aqui menos de um mês depois, isso mostra a força das nossas instituições. E tem uma parte muito virulenta da oposição tentando reescrever a história, dizendo que aquilo não passou de um ato de vandalismo, mas eu nunca vi um ato de vandalismo desse, depredando as instituições que simbolizam o Estado Democrático de Direito, um Congresso Nacional, quer dizer, deputados parlamentares dentro do Congresso questionando se aquilo é um atentado à democracia. Eu quero dizer a você que, em grande medida, eu concordo com tudo que você está colocando. Entretanto, a gente não pode deixar de considerar que eu sou o presidente de um colegiado onde existem aqueles que estão se colocando no início para dizer que não houve um golpe. E, portanto, seria um pré-julgamento você já iniciar a discussão, por mais que existam provas contundentes, já dizendo que um lado está certo e o outro está errado. Portanto, eu tenho me apegado muito a essa noção da verdade, dos fatos, das provas. Obviamente, que se ao longo eu tenho absoluta convicção que ao longo das investigações vão surgir documentos daqueles que queriam não apenas realizar uma manifestação política, porque a manifestação política é legítima.
se nós aqui quisermos nos reunir para irmos agora protestar lá na frente do Palácio do Planalto por algum ato que o governo tomou, porque nós não concordamos com o presidente Lula está dando o subsídio ao carro popular. Digamos que essa fosse a nossa bandeira. E fôssemos nós aqui, nós sim, para a porta do Palácio do Planalto e tal, poderíamos fazer isso, é nosso direito. Agora, nós não podemos, a partir dessa manifestação, causar um dano ao erário público. Isso já seria motivo para nós estarmos incorrendo em um crime, depredação do patrimônio público. Agora, se além de depredar o patrimônio público, o nosso propósito fosse derrubar o presidente eleito democraticamente pelo povo brasileiro, aí o crime seria muito mais grave, porque nós estávamos ali propondo um golpe de Estado. E aí é a questão que o Arthur Lira fala de um dano imaterial. Como presidente da CPI, eu tenho tido muito cuidado nas minhas afirmações. Não tenho dúvidas que se planejou um golpe de Estado, as evidências materiais haverão de aparecer. Sim. Porque para planejar um golpe de Estado vai ter documento de e-mail, vai ter mensagem de WhatsApp, vai ter minuta propondo determinados decretos de projetos disso e daquilo, e isso tudo vai caracterizar um conjunto de provas suficiente para mostrar se de fato houve um golpe. Mas nós estamos no começo de um trabalho de uma CPI. Se nós estamos iniciando uma CPI agora, que o propósito é investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, nós não podemos começar o trabalho dizendo que houve o golpe. Nós temos que iniciar o trabalho dizendo que vamos investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É isso que tem que ser feito. Essa é a sequência do nosso trabalho. Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Nós estamos aí sendo governados por um partido e um grupo que representa a esquerda brasileira que durante o regime militar atuou fortemente com sequestros, com ações armadas para desestabilizar o governo. Só que quando houve a primeira ideia de se instalar essa CPI para apurar o que houve no dia 8 de janeiro, o governo atuou fortemente para que essa CPMI não fosse instalada. Acabou vencido em razão de imagens que vieram a público mostrando a complacência e a forma amigável como representantes do próprio governo acolheram aqueles invasores e depredadores de patrimônio público que estavam dentro do Palácio do Planalto. E a CPI foi instalada. Ontem tivemos a primeira sessão. E aí eu queria pedir uma análise do senhor, não como presidente da CPMI, mas sim como um parlamentar experiente. A estratégia do governo inicial deu errado, mas a estratégia de dominar a CPMI deu certo? O governo está em vantagem agora diante dessa comissão? Olha, o que o governo diz é que a CPMI ela atrapalharia pautas, vamos dizer, positivas, pautas econômicas que pudessem destravar a economia. Claro que realmente, quando você inicia uma CPMI com a importância que essa CPMI tem, uma CPMI mista de deputados e senadores, que a imprensa toda está olhando com muita atenção e o Brasil inteiro está olhando com muita atenção, claro que essa CPI tira o foco de ações, vamos dizer assim, mais construtivas, mais administrativas, vamos colocar essa palavra. Para o governo isso não é bom, o governo está, teoricamente, mais preocupado com a administração. Entretanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, banalizar o que aconteceu. Nós não podemos achar que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo normal, que pode ser esquecido. E é, portanto, fundamental que se faça a CPI. É fundamental, mesmo, como disse há pouco a Amanda, reconhecendo que já há um inquérito que vem sendo feito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a Polícia Federal já está investigando tudo isso. Eu vou procurar o ministro Alexandre de Moraes para tentar o compartilhamento dessas informações, mas é muito importante que a Câmara dos Deputados e o Senado participem dessa investigação. Olha, de todos os poderes, o poder mais democrático da República é o Parlamento. Muitas vezes nós já tivemos ditaduras aqui, onde ditadores
se apropriaram do Executivo. Nós já tivemos ditaduras constitucionais em que o Supremo Tribunal Federal funcionou, mas o Parlamento não. O Parlamento, quando acontece um ato de exceção, ele é fechado. Sim. Porque ali está a representação plural do povo brasileiro. Porque ali estão aqueles que pensam diferente, ali estão as minorias representadas, ali está, de fato, esse espectro imenso de opiniões, de ideias que existe na sociedade brasileira, de representações de várias categorias, de vários setores, de várias regiões. Portanto, essa característica plural do parlamento, somado ao fato de que é uma casa sempre aberta, que não pode esconder provas. O parlamento, portanto, é uma praça pública e nós estamos fazendo um julgamento em praça pública, porque nós sofremos uma agressão no coração da nossa pátria, que é justamente as nossas instituições democráticas. E é muito mais grave do que uma mera depredação. Há uma forte narrativa de que aquela depredação tinha como propósito causar um caos e, a partir desse caos, se instalar um regime de exceção, interrompendo a vida do Estado Democrático de Direito, fundado a partir da Constituição de 88. É como, dado muito essa analogia, e vou repetir aqui, é como se um de nós chegasse hoje nas nossas casas, em cada uma das nossas casas, e a porta estivesse arrombada. Nós não nos conformaríamos apenas em mandar consertar a fechadura, consertar a porta. Certamente haveríamos de querer saber o que é que aconteceu, quem foi que fez aquilo, qual era o propósito. Ah, mas não roubaram nada. Não importa. Arrombar a porta da sua casa é muito sério, é muito grave, porque é a intimidade do seu lar. Arrombaram a porta da democracia e é preciso que a gente investigue. Agora, quanto ao domínio que você fala, Cristiano, do governo, eu penso que existem alguns parlamentares que são mais ligados ao governo, existem outros parlamentares que são mais ligados à oposição, mas a grande maioria dos deputados que estão ali na CPMI são pessoas que estão buscando, sobretudo, a verdade. E não adianta você querer fazer uma narrativa contra uma prova material. Portanto, eu tenho muita crença de que dessa CPMI alcançará a verdade e punirá aqueles que, de fato, atentaram contra as instituições democráticas do Brasil. Sobre a primeira sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, nós conversamos com o presidente da comissão, o deputado federal Arthur Maia. Muito obrigada, deputado, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. A gente te aguarda mais vezes por aqui. Muito obrigado a você. É sempre uma alegria participar do jornalismo da Jovem Pan. Espero que outras vezes, ao longo dos nossos trabalhos, nós tenhamos essa bela oportunidade de prestar conta do que estamos fazendo. Um bom fim de semana a todos vocês e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Até a próxima.